Foi Mas a nesse. gente edita depois. A primeira pergunta é: como começou a Luz do Aprender? Da onde que veio isso? Então, meu nome é Tatiana Marques, tenho 48 anos. A Luz do Aprender começou entre 2007 e 2008. Eu estava trabalhando como auxiliar de educação, fazendo pedagogia, mas a minha filha adoeceu e eu fiquei 8 meses no hospital com ela hospitalizada. E quando, na verdade 2 anos, eu fiquei 8 meses direto, voltamos, ela passou mal, depois ficamos mais um tempão indo e vindo, até que ela conseguiu ficar de vez em casa. Ela tem um tumorzinho no cérebro. Aí, em função disso, eu decidi não trabalhar mais fora e dar aula de reforço em casa. Eu não era psicopedagoga ainda, eu estava fazendo a pedagogia e tinha magistério. Eu tenho também o curso técnico em secretariado, que foi o meu primeiro curso que eu fiz, no caso, no ensino médio. E aí, aqui era uma casinha de madeira, a gente construiu nos fundos pra gente morar, e aqui eu deixei para fazer os atendimentos com reforço escolar. E o que aconteceu? Começou a aparecer muita criança de inclusão. E eu tinha prometido, né, feito esse objetivo na minha vida, porque eu ia ajudar as crianças em função do que eu tinha visto lá no hospital. Eu vi muita tristeza lá no hospital, né? E de lá pra cá, a Luz do Aprender começou a crescer, e as próprias crianças deram o nome aqui pro grupo. Não, vai ser um grupo de estudo, Luz do Aprender. Aí a gente começou a crescer em 2007, 2008, 2009 eu fiz a pós em psicopedagogia. Em 2010 eu fiz a de neuropsicopedagogia, depois eu fiz de educação especial, eu sou especialista também em altas habilidades, AE, autismo, eu tenho 24 pós-graduação. Eu estou terminando agora esse ano de psicanálise, vai ser a minha última. Não que eu seja psicanalista, não você, mas eu acho que ajuda tudo às famílias, aos meus alunos, né? Se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu faria até psicologia, mas por enquanto o que eu fiz já está funcionando. O Bowser quer gravar, o Bowser está destruindo. Dá uma pausa aí, rapidinho, que ele tá Ele mordeu. Certo, então, a Luz do Aprender lá em 2010 começou a tomar outro rumo, assim, não era mais só aprendizagem, como eu tinha o curso, né, de psicopedagogia, minha orientadora lá do curso também eu fiz na Uniaselv, mas a minha orientadora, ela estava fazendo doutorado na PUC, então ela pegou o nosso caso para estudar e levar lá para a PUC. Então a gente acabou ampliando e eu comecei a fazer atendimento com as famílias também, comecei a ir mais visitar as escolas, comecei a conhecer a realidade. Em 2012 eu passei no estado, então eu me tornei professora do estado, tive coragem de sair para trabalhar fora, porque até então eu estava tomando essa coragem, mas não tinha por causa da minha filha. E em 2013 eu peguei no município também. Daí eu peguei no contrato do município, mas somente em 2017 eu peguei no concurso. Então eu era concursada do estado e do município. Cheguei a alocar, abrir um consultório no centro de Canoas, mas em função da minha clientela eu não consegui continuar, porque a clientela, o meu objetivo mesmo era pegar quem não tinha condições de pagar uma profissional, né, assim, lá numa clínica e fazer todos aqueles atendimentos. O meu objetivo sempre foi atender as crianças de baixa renda. Então eu acabei voltando aqui pro bairro, alugando uma casa aqui e a vida que segue, né. Outra motivação que eu tive, que foi a maior até para atender as crianças de inclusão, e não só de inclusão, mas com dificuldade de aprendizagem, era que o meu filho, foi feita uma investigação na época que ela estava internada, minha filha, e ele estava achando que o Douglas também podia ter um tumor no cérebro, porque ele não estava aprendendo a ler de jeito nenhum. Aí ele passou para a 2ª série naquele tempo, não era ano ainda, e aí eu vi que ele ia reprovar e ele precisava fazer o VISC, que era um exame que hoje em dia é uns R$1.300, e eu não tinha condições, e eu consegui, eu estava internada na PUC com a minha filha, e eu consegui fazer esse exame nele. Foi aí que foi diagnosticado que ele tinha dislexia. E eu, meu Deus, o que é dislexia? Eu, professora pedagoga, não sabia o que era dislexia. Aí eu vim estudando, fiz a psicopedagogia e aí consegui ajudar meu filho a superar essa barreira da não leitura e do não compreendimento das coisas da escola. Até então as professoras já achavam até que ele era autista em função dele ele tinha uma dislexia bem grave, né, mais severa do que o normal. E aí eu fui trabalhando ele, fui trabalhando a Carol, fui trabalhando as crianças que apareciam aqui e tocando, a Luz do Aprender foi crescendo assim. A gente alugou casas aqui, agora por fim, com a pandemia, em 2019 também, a
estava com uma casa bem grande, estava tudo organizado, mas eu tive que me exonerar do estado em 2019 para ficar só no município para poder dar conta da Luz Aprender, senão eu ia ter que fechar. A Luz Aprender chegou a ficar 6 meses parada sem atendimento. E aí depois eu retornei com ela quando eu me exonerei no meio do ano do estado. E o que mais pegou assim das famílias quando eu não estava fazendo esse atendimento é porque não tem no SUS, não tem nos postos de saúde. Aqui o município de Canoas tem sala de recurso em todas as escolas, só que o atendimento ainda era muito desorientado, elas não eram formadas na área. Então, o que aconteceu dos meus alunos regredirem, os que estavam já lendo, coisa assim, regrediram. Aí eu acabei voltando a atender em apelo das mães de noite. Então eu estava atendendo à noite, no sábado, no domingo, feriado. A gente atende direto, né? Agora, dos 2 anos pra cá, em função da pandemia, eu tô atendendo mais crianças com problemas emocionais, né, problemas mentais, deficiência intelectual hoje em dia, que é o que é chamado antigamente de retardo, né? Hoje em dia tá com outras comorbidades junto, então tá com ansiedade, depressão, tá com esquizofrenia junto, muito forte para as crianças pequenas, entre 10 e 12 anos. Essa semana mesmo um aluno nosso matou um gatinho, né? Porque ele ouviu uma voz que aquele gato ia se avançar, ia matar a mãe dele, matar ele matou o gato dele. Então, assim, as crianças estão muito doentes, precisando de auxílio, e esses caminhos para chegar no auxílio, existem os profissionais para deficiência mental, mas não existe o caminho correto. Então, agora a gente está descobrindo isso em Canoas e estamos reformulando. E a Luz do Aprender, em função da falta de verbas, eu tive que desalugar todos os espaços que eu tinha alugado e a gente conseguiu construir uma sala aqui na minha própria casa. Daí agora eu não tenho aquele custo fixo de aluguel, água, luz, telefone, né? Eu fiz um empréstimo de 25 mil reais e estou pagando esse empréstimo, mas pelo menos agora o espaço aqui é nosso, né? É bem cheio, é bem lotado de material, porque eu toda hora estou ganhando coisas e doando para as famílias. Nesses anos todos que a gente tem aberto também, de 2007 para cá, a gente já abriu 11 salinhas igual essa minha, número 11 é bom, né? 11 salinhas igual, a última foi agora uma professora que se aposentou, ela também estava com depressão, eu visitei a casa dela e eu dei essa ideia para ela, eu dei uma mesa, dei cadeira, dei livros, a gente montou e ela tá atendendo lá na Matias, as crianças carentes também. Então, o ideal é que tivesse uma por bairro, assim, né? Uma Luz do Aprender por bairro. Mas, e outra que também, aqueles que têm condições de pagar algum dinheiro, ela pega e ela também está fazendo como eu, tentando comprar fralda, comprar rancho e transformando isso para as famílias. E é isso, assim, mais ou menos. A gente atende em torno de 100 atendimentos por mês agora, em função que era só de noite. A Vicky assumiu o turno da manhã e tarde, daí está começando os atendimentos manhã e tarde, então com certeza vai dobrar. Eu tinha registrado até o ano passado 128 famílias, que a gente atende diretamente essas famílias, eu acompanho, eu vejo como é que está o emocional das famílias, às vezes eu chamo os pais, converso com os pais, com os avós. Muita gente morreu na pandemia, muitos pais, muitas mães, muitas avós, então as crianças estão bem abaladas com essas perdas, né, geral, assim. Muitas famílias perderam os empregos, que estavam há anos trabalhando, então estão tendo que se reestruturar tudo de novo, tá bem complicado. Mas agora, as que estavam aqui, tudo tem uma orientação, então mais ou menos não foi pesado. O problema é as novas que estão chegando. Tem muita gente nova chegando por indicação dessas outras famílias, e aí elas têm que se organizar, né, aos poucos. Eu até ia perguntar como que eles chegam até vocês, o município, as escolas, elas encaminham alguma criança, é tudo por indicação mesmo? No início a gente largava cartãozinho nas escolas e tudo mais. Daí chegou um ponto que eu não estava conseguindo mais pegar gente, que começou a vir muitas pessoas assim, pelas mídias, pelo Facebook. Mas depois, agora não, agora a Mana indica, a Mariela indica, elas vão no posto de saúde, conhecem outras pessoas e indicam, e assim vai aparecendo. A maioria das pessoas agora chega mais para pegar o laudo, né? Pegar o parecer psicopedagógico para levar para o neuro. Então eu faço as testagens, eu compro as testagens em bloco e eu aplico as testagens, e o dinheiro que vai entrando aqui eu vou pagando, eu pago a minha associação também, eu sou associada, porque eu tenho essa convicção que tu tem que usar da ética, fazer tudo registrado direitinho.
né? Na Associação do Rio Grande do Sul de Psicopedagoga tem, eu acho que umas 200 psicopedagogas registradas só. Imagina. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo no Rio Grande do Sul todo. 200 tem aqui em Canoas, por exemplo, né, de psicopedagoga que eu conheço. Então, eu penso que a gente tem que se registrar para deixar, para um dia ter um conselho, que a gente ainda não tem um conselho. A gente só tem essa associação. Então, quanto mais a gente fortalecer a nossa profissão, melhor. Mas eu zelo pela ética de comprar. Eu sempre digo para as mães aqui, olha, o pouco que eu cobro aqui é para pagar a minha associação, para comprar as testagens já registradas, aquelas testagens que já foram usadas em grupos e testadas pela própria ciência que aquilo ali funciona. Então, toda a testagem que eu aplico aqui são testagens válidas, né? Tem gente que não, tem psicopedagoga que... Tem outra linha de psicopedagogia que trabalha não com reforço. Ela trabalha bem clínica, é tudo branco, avental. Eu não sou contra, mas não é a minha linha de atendimento. Aqui é uma sala de recursos, que eu chamo. É uma sala de atendimento especial, especializado. É o que eu também sou especialista. Então, a criança chega aqui, tem o quadro, tem giz, tem o caderno e tem as testagens que eu vou botando, né? Eu vou botando os exercícios, os jogos. Tem os joguinhos ali, aqueles verdes que eu vou mostrar. Então, eu vou colocando esses jogos, vou incluindo eles. Eles vão fazendo as testagens, vão fazendo aquela memorização, as brincadeiras, ao mesmo tempo que estão treinando a escrita, a motricidade fina. E daí, como é que a criança, ela chega, a família chega, vocês fazem uma entrevista primeiro? Isso, assim, tu chegou hoje aqui, então eu faço uma anamnese, que é uma bateria de 3 folhas de pergunta de quando a criança nasceu. Pergunto qual é a dificuldade maior da criança e explico que não é tratamento psicológico. Se eu ver que na testagem o psicológico for maior que o cognitivo, né, e aí eu encaminho para o posto de novo para encaminhar para o CAPS. Se eu vejo que o cognitivo que está com problema, ela está com algum desvio na aprendizagem, algum bloqueio, alguma coisa, a gente vai fazendo as terapias aqui até a criança aprender a ler e conseguir desenvolver. Muitas vezes os pais trabalham, não conseguem fazer os temas em casa com as crianças, né? Muitas vezes eles não têm tempo, eles trabalham até em casa, hoje em dia tem muito pai. Então eles acabam ficando com essa defasagem. Mas depois que eu organizo a família, a casa, daí só ótimo. E vocês são em 3 que atendem? Aqui agora tá eu, né, o meu esposo, que às vezes dá uma mão, a Vicky, né? Antes eu tinha mais pessoas que vinham aqui, mas daí eu fui montando na própria casa delas. Aqui na nossa rua mesmo eu tenho a Ana, que a gente montou na casa dela, uma sala que dela atende lá, outros, né? Ela não atende inclusão, ela atende só com dificuldades assim de aprender a ler, só reforço mesmo, escolar. Ela é psicopedagoga também, mas ela prefere atender apenas reforço. Né? E ela também já trabalha na Pestalozzi, então ela tem só reforço na casa dela. Mas tem a Jana, que também se formou em pedagogia, que ela era minha auxiliar, que com 14 anos ela começou a me ajudar de idade. Aí ela trabalhou no SESI, no SESC, na FAI, agora ela trabalha numa clínica, se formou em pedagogia e só atende inclusão também. E também dá aula de reforço na casa dela. Tudo aqui no bairro acho que tem 5 salas assim que a gente montou. Ai, que show. E não dá conta, é muita criança. Sim, 128 famílias aqui, né? Aqui daí tem mais os erros. Que a gente que indica, né? Vem aqui pra mim, olha, eu vejo que pra mim aqui é difícil que os horários são curtos. Então, quando eu vejo, é só reforço, essa criança não tem problema nenhum, eu indico outras pessoas, né? A pessoa vai lá e conversa, né? Aqui é bem mais questão cognitiva mesmo. Isso, mais simples. Daí, às vezes é só ali a professora que não tá falando a tua língua. Né? Vocês que vão ser professores, é muito importante isso. Vocês têm que ter em mente todos os tipos de aprendizagem. Eu não posso levar uma aula fechada, quadrada, e achar que os 30 alunos vão aprender daquele jeito. Porque tem o aluno que é visual, né? O aluno que é ouvinte, o aluno aquele que escreve, e o sinestésico, aquele que faz todos os tipos de aprendizagem junto. Na psicopedagogia a gente fala que tem 7 tipos de aprendizagem, né? Na psicanálise a gente fala que tem 9 tipos de altas habilidades ou habilidades. Então, vocês conhecendo todas as habilidades, se ele é um habilidoso mais na parte que nem ele veio, né, de bicicleta, então ele é na parte corporal, ele tem o desenvolvimento motor dele, lateralidade ótima, então eu tenho que aplicar geografia, história, matemática, tudo usando isso dele. E aí ele vai aplicar, ele vai aprender. Olha, vamos fazer o globo terrestre? Vamos. Aí eu sou o globo terrestre, vocês são o sol. E fazer aquele movimento, a criança vai incutir muito mais do que se eu desenhar ou se eu fazer em perguntas.
Tem aquele que vai aprender em perguntas, que é 10% da sala. Tem os outros que vão aprender ouvindo de ti, que é em torno de 20% da sala. Mas os outros 80% não vão aprender se tu não construir, né? Sim. E ele vai ser acumulando. As dificuldades de aprendizagem não precisavam procurar especialista. Eles seriam todos solucionados dentro da sala de aula se todo mundo entendesse, né? Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. A gente tem um exemplo de um aluno aqui, o José, mega hiper inteligente, muito, ele faz as contas, ele lê, ele escreve, e na escola eles dão massinha pra ele. Porque ele tem laudo de autismo. Então ele chega na escola, a professora está dando português, matemática, ele não copia nada. Eles dão massinha, um pote e diz, brinca. E ele fica brincando com a massinha. E aqui ele enche caderno. Aqui ele responde as perguntas. Ele fala que eu tiro o couro dele. Aqui ele está aprendendo a tabuada. Né? De repente no grupo lá ele fica um pouco desorganizado. Ele precisaria sentar mais perto de uma janela, mais perto do professor, mais isolado. Na verdade a professora nem conhece ele, né? E agora, eu atendendo ele, eu chamei a mãe dele e eu pedi para ela fazer uma reavaliação com o neuro, porque para mim ele não é autista. É que tem um outro problema. Os médicos, Deus me livre, não quero falar mal dos médicos, mas os médicos têm um terror de chegar para ti e dizer, olha, teu filho tem deficiência intelectual. Então, o primeiro laudo que o filho recebe quando vai no neuro é que ele é autista. Mas, na verdade, ele tem uma demência, ele tem um problema mais grave do que o autismo. Só no decorrer, porque só porque ele não fala, ele é autista, só porque ele não olha nos teus olhos, ele é autista, não. Tem uma bateria de sintomas, né? Tem uma bateria de coisas que, ele é autista. Então, o José, ele ganhou o laudo de autismo. Só que, pra mim, ele não é autista. Ele é TOD, ele tem transtorno opositor. E ele também agora está apresentando outras características, até que está levando ele para esquizofrenia. Então, quando tu toma a medicação errada e tu tem outra doença, a doença que tu tem continua se agravando e aquela medicação pode te empurrar lomba abaixo, ainda mais se for um ansiolítico. Então, tu não pode tomar um ansiolítico se tu é depressiva, tem ansiolítico que é para ansiedade, tem ansiolítico que é para depressão. Tu não pode tomar qualquer um, sabe? E no caso do José, é um caso assim, que realmente a mãe dele vai ter que ver com o neuro. Então, aqui eu tô sabendo lidar com ele, só que se na escola tratarem ele como autista, uma hora ele vai se irritar porque ele se irrita. E ele pode bater em alguém. E agora ele tá maior que eu. Então, por isso que o laudo correto é fundamental para a escola. Né? Mas é uma coisa que eu acho que com o tempo agora vai melhorar, né? Vai melhorar, a medicina vai melhorar nisso. E a participação das famílias, né? Eles se envolvem. Bom, tu falou, né, que se envolve. Se envolve bastante. No WhatsApp, né? A mídia foi ótima pra isso. Então, antes eu tinha que ir em casa por casa avisar, por exemplo, que eu não ia atender no sábado. Eu tinha que ir nas casas e avisar, eu tenho um compromisso com a prefeitura. Não, agora com o WhatsApp, com as famílias também, a maioria tá tendo condições de ter, né? Então a gente acaba envolvendo eles. Claro, tem alguns que não estão no grupo ali. A gente tem um grupo mais seleto, mais daqueles que estão vindo presencialmente aqui comigo. Eu tenho aqueles que não estão vindo, daí são só meus amigos no WhatsApp, assim. E eu tenho um grupo que é das mães que mais me ajudam. Tanto é que eu fico pedindo tudo ali naquele grupo e elas, né? Tem umas ou outra que é nova e se irrita e sai do grupo. Que diz, é muita coisa pra gente ler. Mas a maioria acaba ficando porque sabe, eu não tenho para ajudar agora, mas daqui a pouco a Tati fala alguma coisa que eu vou poder ajudar. Ou daqui a pouco aquela própria mãe tem uma vizinha que está precisando de alguma coisa e bota ali no grupo também. Então os pais se envolvem sempre nas campanhas e ajudando. Aqui agora a gente está chegando no inverno, então a gente já começa a juntar roupa, eu já fiz brechó aqui para poder até pagar o aluguel ali do seu Tadeu ano passado, retirado, né? Primeiro ano da pandemia, que foi bem difícil assim para mim. Porque a gente entregou mais de 20 cestas básicas, a gente teve que juntar bastante dinheiro até para água, para luz de algumas pessoas que a gente foi da casa. E aí a gente fez brechó para isso, deu um brechó, deu 400 e poucos reais aquele primeiro que a gente fez. Montamos um quartinho de neném novinho. Montamos um quarto com roupa, com tudo para a nenenzinha que ia nascer no meio da pandemia, agora ela vai fazer 2 aninhos agora, né? E ela nasceu no meio da pandemia, numa família bem carente, que é ainda que a gente está ajudando com alimentos, que o pai trabalha na Ceasa, são bem humildes mesmo. E eu atendo o menino, o maior.
que ele a princípio era hiperativo, mas também a gente está conversando com a família sobre isso, né? Que pra mim ele tem outra coisa. Mas aí a gente foi visitar a casa, ela morava assim, numa peça menor que essa aqui, compridinha e mais estreita, e ia ter o segundo filho, não tinha fogão, não tinha nada. A gente foi dela, agora conseguiu ampliar mais uma pecinha na casa dela. Aí tem o quarto da menina, tudo bonitinho que a gente montou. Do menino também demos cama com gaveta pra ele. Eu amo telha. As telhas, porque deu um temporal, voou toda a telha da casa dele. Então a gente conseguiu as telhas, doamos as telhas. Acaba que vocês não se envolvem só com a criança, mas com a família Não. inteira, né? Com... Porque a criança, Organiza a família. tu tem que organizar a família, a sociedade tem que pensar sempre assim. Claro, nós professores não conseguimos enquanto escola, mas se existisse um grupo, se todo mundo se unisse, né, Secretaria de Educação, Social, se existisse um grupo em cada região, em cada bairro e pensasse no todo, se a família está estruturada e não está faltando nada na família, o básico, né, não digo nada, que sempre falta alguma coisa, a educação ia correr melhor. E acaba, às vezes, indo para as costas dos professores isso, né? A falta do que tem em casa, às vezes a escola tem que ajudar, tem que suprir, porque está bem complicado essa parte. Então a Luz Aprender aqui acabou se envolvendo mais nisso, né? E o meu marido é parceirão, ele é analista de sistemas. Aí ele acabou fazendo história agora para poder me ajudar aqui, porque ele começou a vir muito adulto, né? Então ele acabou fazendo história para poder ser professor aqui também. Então ele ajuda na matemática, ele ajuda na história. Legal. Eu até ia perguntar isso, se era só crianças que vocês atendiam ou não, né? Não, É já que- veio uma senhorinha que agora já faleceu, que era a bisavó do José. Ela tinha Alzheimer, então eu estava tratando ela pro Alzheimer, que eu também sou especialista, né? Eu tenho neuropsicopedagogia e aí eu trato idosos para Alzheimer, eu trato pessoas com AVC, a minha vizinha aqui da frente, logo que teve o AVC, a Mirtes, eu ajudei ela a voltar a escrever. Ela é concursada em Cachoeirinha, tá encostada, mas em função do AVC ela parou de escrever, ela embrulha as letras, ela quer falar uma palavra e falar outra, e aí ela tava indo em fone e tudo, mas ela veio aqui, aí eu conversei, apaziguei, porque imagina tu acordado um AVC e tu não é mais tu não sabe mais ler, não sabe mais escrever, e tu era assistente social, né? Então a gente organizou ela é muito habilidosa nas mãos, a gente começou a entusiasmar bastante dela fazer artesanato. Então, ela faz bastante coisa linda. Assim. Ela faz melhor do que a minha até. ela faz coisas lindas, né? Então, quando alguém tem na família alguma pessoa doente, mesmo idoso, traz aqui, eu converso, eu vou tranquilizando. A gente trabalha muito com fotos, né? Pessoa idosa, acima de 60 anos, que está com problema de perda de memória. A gente pega fotos antigas, começa a trabalhar as fotos. E aí a caixa de Wernicke, que é a nossa caixa de onde guarda 70% da nossa aprendizagem de leitura e interpretação, ela consegue fazer o resgate no occipital, que é a parte do cérebro da visão. Então, com esse resgate, a pessoa começa a ter as lembranças que em algum lugar do cérebro ela guardou. Porque o lobo temporal dela não está mais trabalhando como nós, que somos mais jovens. E quem tem AVC, quem tem acidente vascular cerebral também tem essa perda. Então, dependendo de onde foi a região, como foi na minha, se foi realmente na parte funcional dela, né, de onde ela trabalhava, aí ela não conseguiu continuar. Mas ela está fazendo todo um tratamento também. Ela e todos os adultos que vêm aqui se organizam. E a comunidade, a maior público que vocês atendem é daqui mesmo, da comunidade, do bairro, de Canoas. né? De Canoas, eu atendo gente do Mato Grande, da Matias, da Rio Branco. Não é focado só no bairro, é... Não. Quem- Agora tá vindo um da Rio Branco, que ele agora estuda na Escola Guarani, ensino médio. Então eu fiz toda essa transição do 9º ano pro ensino médio, o Alice é autista, fui lá na escola, preparei eles, olha, vai vir um autista, conversei com os professores. Mesma coisa aqui no Gomes, né, do estado. Fui ali, preparei, vai vir um deficiente intelectual para vocês, com esquizofrenia, né, tem 140 quilos, ele é um menino bem tranquilo, medicado. Então, quando ele não quiser vir na escola, ele não vai vir, porque é melhor para todos. E expliquei bem direitinho. E ele chegou, ele foi muito dias na aula e não quis ir mais, porque ele se sentiu muito grande dentro da sala, assim, as crianças muito pequenas no primeiro ano do ensino médio, e ele não quis ir mais. E aí eles já entenderam, já estamos fazendo todo um trabalho para ele receber a matéria em casa. Se não vai ninguém, a criança é adicionada até ao conselho tutelar, porque eles não sabem que ele tem 15 anos, mas tem 140 quilos, né? Então é bem complicado.
E a maioria a realidade social da maioria dessas famílias são famílias mais carentes mesmo. São um nível de classe baixa, né? Nem médio porque quando eu vejo que chega com um carro bom aqui, que tu vê que os pais têm faculdade, têm um emprego fixo, eu já dou, olha, tem a clínica tal, a fulana de tal, a Denise, eu dou outras psicopedagogas para eles procurar. Porque o meu atendimento aqui, pelo que vocês notaram, ele nunca é individual. Só com quem é muito agressivo que eu pego no início sozinho. Geralmente é em grupo, porque eu trabalho como sala de recursos. Então eu penso que tu me olhando, tu imitando o meu jeito de ser, o meu fazer, tu vai te estimular e tu vai querer fazer. Então eu trabalho muito com concorrência, com disputa. Eu sempre digo, vamos ver quem termina primeiro, vamos ver quem a letra é mais bonita. Aí eu divido o quadro no meio, meninos contra meninas, né? Nunca mais que 4 juntos. Mas eu gosto que um olhe o outro. E outra, 2 crianças juntas, eles me mostram como eles são em sala de aula. Então às vezes a mãe diz, não, ele é calmo, ele é tranquilo. Bota outra criança do lado dele, daí tu vê como ele é, né? E ele sozinho aqui comigo, ele ia se fazer como ele se faz para um adulto. Ele ia ser ou comportado ou não, mas com um adulto. Mas com outra criança junto, tu vê como a criança é de verdade, né? Como a gente, né? A gente junto com os amigos é um, junto com a família é outro, com os estranhos é outro, né? Claro que quem tem problema mental, ele é difícil com todo tipo de gente. E vocês acabam recebendo algum incentivo, algum valor, assim, da prefeitura, governo? Nada, só com as doações da comunidade, dos pagantes mesmo. Meu maior doador é meu marido. Por livre, espancada à vontade. Tá totalmente atolado. Mas a gente não, eu não quis ainda regularizar. Eles pediram pra gente transformar tipo de associação pra ONG, que ONG tu ganha mais e tal. Doação. A gente ganhou esses móveis assim inteiros, a gente conseguiu algumas coisas, a gente ganha de empresa. Empresa te ajuda não com dinheiro, né? Mas com coisas que eles vêm botar fora no lixo, aí eles te dão. Só que eu tô regularizando a minha papelada para poder receber isso. Não que eu queira dinheiro, porque eu não quero envolver. Porque o momento que a pessoa familiar chega, ali ela vai me dar sempre uma cesta básica, eu acho que vai criar uma dependência. E existem órgãos na prefeitura para isso, né? Eu sou diretora agora de um centro de atendimento de inclusão aqui do município. Lá nós vamos atender 300 crianças. Então, lá tem atendimento de psicopedagogia gratuito. Então, quem é daqui, que é do município, eu vou tentar o máximo colocar nesses 2 centros. São 2 centros que vai ter agora em Canoas. Então, claro, quem é do estado, quem é do particular, que às vezes tu tá no colégio particular, mas tu é bolsista. Aí tu vai lá na casa da criança, a criança é muito carente. Porque não é porque às vezes tu mora numa casa boa, num terreno bom, tu tem uma estrutura boa, mas às vezes foi teus avós que construíram pra ti, teus tios que deixam ali, te cedem a casa emprestado. E tu vai lá ver, os pais não ganham nem pra às vezes sustentar a casa, né? Então eu atendo essas crianças, eu visito o lugar pra eles ter condições, né? Porque às vezes só a escola não dá conta. Qual que é o maior desafio para vocês aqui no dia a dia? Tempo. Imagina, todas nós trabalhamos, tá. Mas todos trabalham, né? Todo mundo trabalha fora e para poder manter aqui, porque se eu não trabalhar no município eu não consigo manter aqui, né? Manter a minha vida também, né? E eu acho que a maior dificuldade aqui é tempo. As pessoas que entram para me ajudar ficam pouco tempo, porque muita gente quer trabalhar com inclusão, mas depois que quando vê como é mesmo a inclusão desiste. E só pensa em dinheiro, né? E às vezes a doação, tu pegar teu tempo e doar é difícil, né? A própria limpeza aqui da sala, tudo sou eu que faço, ninguém nos ajuda assim em si, sabe? Vou lá e tal. Sempre eu tenho medo também de algum envolvimento, que depois a gente vê essas pessoas que botam na justiça, coisa assim. Então meu marido sempre pediu assim, não, tenta a gente fazer por nós, né? Veio já várias professoras me ajudar, tem uma psicóloga que me ajuda a ver as testagens, daí, claro, eu pago uma parte da testagem que eu cobro. Se tu me deu R$60 pela testagem, uma parte eu ajudo a Lu, eu ajudo a Liz, e as 2 psicólogas que eu me dou. Tem a Fábio também, que é a minha orientadora do meu pós, que agora faz um ano que eu não tô pedindo mais ajuda pra ela, mas eu também pagava uma parte da testagem, porque daí, não que eu não me garanta, mas tendo outra pessoa pra olhar, eu não vou pegar e vou te dar um laudo, olha, tu é isso,
se eu não conversei com mais colegas, né? Eu penso sempre que tu tem que ter um grupo pra olhar. Sim, importante, né? Deixa eu ver aqui. Mais uma coisa? Mais uma coisa? Vamos perguntar pra Amanda. A tua experiência com a Luz do Aprender, como é que foi? Como é que tá sendo ainda, né? Tá bem, desenvolve mais, até o Heitor, até que não ia vir, né? Daí quando a Tati disse assim pra ele, não, que ele pode vir, aí ele ficou bem faceiro. Daí às vezes até eu esqueço, daí ele diz assim, tem que ir lá na Tati, é mesmo. Daí ele, às vezes com a roupa que ele tá, daí ele vem mesmo. O Miguel também foi ótimo, né? Que o Miguel, principalmente depois que o pai faleceu, né? Que ele ficou assim, tudo, ele contava mais pra Tati, coisa pra Tati, perguntava pra Tati, ele não contava pra mim. Muitas coisas assim, né? São 3 sobrinhos, Três né? sobrinhos, um de 16, um de 10 e outro de 6. Mas eles gostam de vir aqui. Foi bem bom. Até é que comigo, principalmente o João, eu dizia pra Janeina, não dá, tu vai ter que falar com a Tati no início, porque comigo ele se passa, aí tá, ou tá cansado, ou tá com sono. E aqui não, aqui ele quando tá na hora de vir, no dia de vir, ele vem e faz tudo aqui, né? E quer ficar mais, né? E E quer ficar até a hora de fechar, o amor. Ele gosta de vir. E a senhora conseguiu perceber a evolução deles depois que eles começaram a frequentar? Sim, bem melhor. Bem melhor que com a gente, eles se passam, não querem fazer isso, estão cansados, né? E aqui eles vêm e fazem tudo daí. Uma coisa pra perguntar, Matheus. Acho que foi tudo. E Miguel vem desde quando aqui? Ele era pequeno também. Olha, acho que tinha o que menos de 10, eu acho, né? Já tá com 16. Ele tá com 16. A Larissa vem desde os 6, né? Desde 6 anos. Desde Eu 6 tenho anos. criança que tá na faculdade já. Nossa, que Ele E ainda desde o tá primeiro aqui. aninho. Tem bastante gente, é bastante tempo. Eu disse, ainda bem que aqui tem a Tati, aqui que é bem pertinho, também tem muita gente, tem gente que vinha lá da Guajuviras, né, que tu falou. Vem de Uber, tem gente que vem de Novo Eu Hamburgo. disse, olha, você tem que dar graças a Deus, que é só atravessar a rua. É. Eles moram aqui na frente, né? Mas tem gente que vem de outros Longe, bairros. Tinha gente que vinha de Eldorado do Sul no sábado Sim, aqui. tu falou que tinha uns lá da Guajuvira que vinham de manhã cedinho, de bicicleta, É, né? bicicleta, lá da Conta. Isso. E a ideia é ampliar futuramente. Sim, que nós íamos fazer a nossa casa aqui na frente. Aí eu convenci meu marido de não mais. Porque os filhos estão casando, estão indo para as casas deles, para os apartamentos e tal. E a nossa casinha lá do fundo é pequena, mas para nós dois dá, né? Assim, a minha filha ainda tá com a gente, daí vamos fazer um quarto bem legal para ela. Daí então aqui nós vamos fazer mais 2 salas grandes ainda. Porque daqui a pouco eu me aposento, né? E aí dá para mim continuar atendendo aqui. Eu penso assim. Eu penso assim. E mal ou bem, sempre entra algum dinheiro, alguma renda aqui também. Então eu posso depois ter mais professoras que elas podem subir local e cobrar assim, como a gente cobra assim. Se tu for dividir o valor da hora do que eu cobro, não dá R$5. Então, se tu for numa empresa em particular que faz isso, ali no centro tem várias, né? Eu não preciso citar o nome, elas cobram R$40 a hora, aula. Então, tudo bem, às vezes é individual, mas é de um profissional que não vai ter feito uma anamnésia com a criança e não vai saber como é que tu aprende. Aí ele vai ensinar o jeito que ele ensina. Aí ele vai te ensinar do jeito que ele ensina. E eu já tive essa experiência com a Larissa aqui, que eu não sei química, física e biologia de ensino médio, por exemplo. Eu não sou professora de área. O que eu sento e converso com eles? Que a gente tem que estudar junto, a gente pega, lê a matéria, eu boto até um vídeo do YouTube, a gente olha junto e a gente tenta desenvolver, né? E aí a mãe dela, não, vamos pagar um especialista, né? Vamos ver um professor de matemática, mesmo que ela tenha descalculia. E aí ela foi, ela chegou e disse, olha, minha filha tem descalculia, ela sabe. E ele ensinou ela a matéria. Chegando na hora da prova, ela não fez nada, porque ele ensinou como um professor ensina. Ele não construiu nenhum tipo de material para desenvolver como era a função. Ele não desenhou no quadro as 2 vértices, né? Ele não explicou os pontos cartesianos, que aquilo ali era a mesma coisa da função. Ele não disse, olha, o que desce, o que sobe. Ele não construiu com ela material nenhum. Ele explicou no caderno e deu. Ela gastou R$300 aquela semana, uma semana, de 1 hora aula por dia, e não aprendeu nada. E aqui, essa mesma família paga por mês, vindo 3, 4 vezes na semana, R$150. Então ela disse, eu não levo mais. E ficando até a hora que ela entende, né? E ela fica até às 10 da noite. Chega às 6 e às vai 6 às 10. da noite.
porque ela tem escola, ela tem... E é uma das famílias que eu cobro, por quê? Porque eles têm condições, eles têm van, eles têm carro, eles têm condições até de estar numa particular individual com a Larissa. Já indiquei, ela já foi, ela já começou até psicóloga no outro lugar, só que é aquilo do vínculo também. Quando tu fizer um vínculo com o teu aluno, às vezes o aluno muda de professor e dizia, poxa, mas com a Victoria eu aprendi, agora com a Tati eu não aprendo mais. Mas por causa do vínculo, né, que ela criou. Daí ela acaba sempre voltando pra mim. Mesma coisa do Davi, né, Tati? Davizinho, O exemplo do Davi. a gente mandou esse menino que a Vicky começou numa escolinha particular. Aí a gente mandou pra essa outra professora aqui na rua. Ele ficou o ano todo passado ali. Não leu, não sabia tabuar, não sabia nada. Com a Vicky, em 3 aulas, o menino tá lendo de novo. Ou seja, ele sabia ler, só que ele bloqueou. Ele trocou começou de com professor. 6 anos com a gente, né, Tati? Tá com 10. Daí, ano passado, eu voltei a trabalhar fora. E daí a gente indicou pra ele não ficar parado, né? E daí a mãe dele mandou uma mensagem pra mim, sendo como eu saí do serviço. E falou assim, ó, Vicky, ele não tá lendo, ele parou, não tá conseguindo, tu volta a atender ele. Daí comigo, a mãe dele falou que tava mega hiper feliz de ter voltado comigo. Parece que eles se esforçam mais quando eles têm vínculo com o professor, né? E tá lendo? Criando um vínculo e é batata, assim. Eu tenho uma prof que me fala, poxa, as turmas da outras prof ali vem tudo vazia, a minha sempre vem cheia. Eu falei, graças a Deus, né? É sinal que os teus alunos gostam do teu vínculo que tu tem, né? Então, é aquela história de tu conhecer o teu aluno, né? Quando o aluno em sala de aula, assim, se ele se sente acolhido, se ele se sente, né, que o professor realmente se importa, entende ele, poderia ser resolvido tudo em sala de aula, como, né, Isso. foi falado antes. E o aluno tem que se sentir protegido dentro da escola, porque ali ele sabe que ele não está aprendendo uma matéria que não... Uma vez eu ouvi isso de uma professora, que vocês estão aprendendo aqui, vocês nunca mais vão ver na vida. É mentira. Tudo que tu aprende dentro da escola vai te formar, vai te construir. Pode ser que a Bhaskara lá, tu não aplique ela naquele jeito na vida, mas ela vai ter funcionado numa parte do teu cérebro, que é a parte de lógica, que um dia que tu estiver na frente de um picareta tentando te enfiar uma coisa goela abaixo por um valor que é uma fortuna, a parte de lógica que tu trabalhou, a Bhaskara, vai funcionar. Não, peraí, ele tá tentando me enrolar. Eu não vou cair, né? Eu não vou comprar, eu não vou ser passado para trás, eu não vou ser bobo. Ele vai ter que ter esse manejo, né? Só que isso se aprende aonde? Em matemática, em português, né? Tem gente que, até antes a gente estava comentando o negócio de história e geografia que estão querendo tirar do ensino médio, né? A história e geografia não ensina só em que país, em que continente a guerra está tendo. Ela também ensina o lado econômico, político, que vai acabar causando o quê? Aumento, inflação em todos os outros países. Né? Faltando lá um instrumento para poder fazer a agricultura aqui, que também se aprende na geografia, como é que é feita a agricultura, está faltando agora insumos para a nossa agricultura. De onde é que vinham? Da Ucrânia, que está tendo a guerra. Então agora a nossa agricultura está R$ 8, R$ 9 um pé de alface. E aí, importa ou não importa a guerra aqui para o Brasil? Né? Só que enquanto mais ignorante e burro o povo for, Melhor para os políticos. melhor para... Nem digo para os políticos, melhor, porque os políticos são outros ignorantes. Mas melhor, né? Porque quanto menos a gente se envolver, melhor. Eu acho que não, acho que a gente tem que, toda criança, e tem muita criança de inclusão. Hoje em dia tem muita criança deficiente, muita família doente. A gente tem que melhorar esse lado. Senão o futuro do Brasil, o SUS vai terminar. Porque ele não vai dar conta do que está para vir aí. Muita gente doente. A gente até comenta em sala de aula, né? Porque há uns anos atrás a gente não via tanto aluno de inclusão. Na verdade, eles não eram diagnosticados, Estavam né? ali. Estavam ali, mas eram... Era aquele garoto bagunceiro, É, que o soube preguiçoso. dar a volta na pedra, que nem eu digo, isso aqui é uma pedra, e o aluno, sem ajuda nenhuma, aprendeu a dar a volta, porque a formiga, tu nunca vai ver uma formiga passando por cima da pedra. Ela para e vê de que lado que tá a sombra. Ah, a sombra tá desse lado, a formiga é mega inteligente, olhem pra vocês verem. Ela vai pelo lado da sombra, ela nunca vai pelo lado do sol. E tu nunca, olha, é muito raro tu ver a formiga que tá indo por cima da pedra, é a formiga de inclusão, né? Porque ela, e outra, uma vai atrás da outra ainda, né? E pela sombra, bom, a primeira que tá puxando é a líder, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, nós temos que ser esses líderes, né? E ensinar as crianças a dar a volta na dificuldade. A pedra é a dificuldade.
Então, nunca vai deixar de existir a dificuldade. A criança de inclusão nunca vai deixar de ser, mas ela pode aprender a passar e superar essa dificuldade que ela tem. E tem gente, quem tem dislexia, por exemplo, trabalha com outras coisas. Meu filho já está no 6º semestre, né? Ele é programador. Ele está ganhando mais que meu marido. E aí, eu ia deixar aquela primeira professora lá que queria reprovar ele porque ele não sabia ler? Não deixei. E eu sou professora. E eu digo, os pais têm que lutar pelos seus filhos. Não tem que deixar ele ser reprovado porque uma professora disse que ele não sabia ler. Eu fiz ela ler a prova todinha pra ele perguntar as respostas, porque ele entregou em branco, né? Aí ela perguntou, quem era o prefeito? Quem era isso? E ele respondeu. Ela me olhou sério. Viu? Ele é mimado. Ele tá respondendo só porque a senhora tá do lado. E eu, não, ele tem um problema e a gente não sabe qual é o problema dele. Eu não sabia na época, né? Mas ele sabe, ele só não sabe. Dele me olhou sério, chorando, e assim, brabo, né? Vermelho, querendo chorar. Mãe, não tá escrito isso ali. Não tá escrito, porque senão teria respondido. Ele com 8 aninhos falando isso. Daí eu tirei, era um colégio particular, né? Eu falei, vocês não estão preparados para receber aluno aqui. Vocês estão preparados para receber robô. Meu filho não é um robô, ele é uma criança. E tirei na mesma hora, ele ficou sem escola naquele dia. E a gente foi procurar uma escola para ele. Eu pensei, eu não vou deixar meu filho mais sendo humilhado aqui, né? E botei ele no município, que lá nós éramos bolsistas, mas eu pagava metade ainda para os dois, né? E botei ele no município. E nunca deixei meu filho reprovar. Ele passava, não passava naquela prova, eu dizia, então senta aqui na direção e ele vai fazer com a diretora a prova. Aí ele fazia com calma, longe do barulho, longe dos outros, ele conseguia fazer a prova. Porque uma criança reprovada, quem é que te dá o direito para reprovar? Eu sou contra a reprovação. Quem é que te dá o direito para reprovar? Quem é que diz que o instrumento que tu fez de avaliação engloba todos os conhecimentos dos 30 alunos? Quer dizer que o ano todo que tu teve dentro da sala de aula não valeu, tu foi a pessoa que mais teve presença e aí tu reprova e aquele malandro que nunca foi lá e fez a prova e passou? Quer dizer que a presença não vale nada, a construção de trabalhos, de diálogo, nada disso vale. A educação no Brasil está errada. A gente tem que reconstruir também, tem que reconstruir isso dentro da família, porque o que aconteceu quando parou de reprovar até o 3º ano? As mães não estão mais fazendo os temas com as crianças, porque meu filho não vai reprovar até o 3º ano. E aí agora existe um maço de gente no 3º ano sem saber ler. Então, isso aí é outro problema. Então, para mim tirar a reprovação, a retenção, eu tenho que construir essa ideia nas famílias, senão ninguém vai aprender nada. E na cabeça do professor, porque o professor pensa assim, eu não vou precisar reprovar esse aluno de inclusão, eu não preciso ensinar nada para ele. Precisa sim. E outra, o trabalho é dobrado, porque ele é um aluno que aprende diferente. É bem difícil, bem complexo mesmo. E quando tu prepara uma aula já inclusiva, fica até mais... a tua aula sai até melhor. Né, sim, porque tu não vai dar pro aluno sozinho, tu vai dar para todos, né? O aluno, eu tenho que preparar uma aula de, sei lá, o que vocês, qual é a matéria essa que vocês estão fazendo na entrevista ali? Projetos educativos. De projetos mesmo. Tá, daí vocês têm que, dentro da área de vocês, eu sei que tem bastante curso misturado, lá vocês têm que dar uma matéria Y, uma disciplina Y. Aí vocês vão construir para o aluno autista uma coisa? Não, vocês têm que construir a aula inteira para todos. E aí, aquele aluno de inclusão vai ser beneficiado e todos os outros também. Não digo que vocês não vão usar as outras ferramentas, como o questionário, né? Não, podem usar. Mas nunca dá um tema sabendo que aquele aluno não vai fazer, né? Nunca dá uma aula, passar uma atividade que é certo que aquele aluno que não sabe ler não vai fazer. Tem aluno no 9º ano que não sabe ler, que é de inclusão. Mas se eu estou falando lá sobre a guerra, eu posso estar falando também sobre a cultura daquele povo, posso estar falando por que chegou a ter a guerra, por que eles precisam daquele espaço para atravessar, por que é importante a gasolina, onde é que é importante a gasolina, o petróleo, e falar de uma maneira que o autista adora carrinho, o autista adora coisas com rodas, onde é que vem, vou estudar vegetais, onde é que vem a borracha, apresentar um tipo de árvore que já linke com aquela árvore, com coisas que o autista gosta. O exemplo disso era o Rafa, né, Tati? Ele não escrevia de jeito nenhum com a Tati. Ele é mega hiper inteligente, tava aprendendo outras línguas, né, Tati? Sim. Comigo ele só falava em russo, em alemão, em inglês, e eu, meu Deus, eu vou ter que estudar. Eu faço a matéria contigo, ele é autista, mas tem que ser tal língua. Eu, beleza. Eu botava tudo em português e ele tinha que fazer em várias línguas pra mim. E ele fazia. Na escola ele não copiava.
Nada, nada, nada. Tava no 8º ano. Acho que esse ano ele já deve estar no ensino médio já. Quando ele... Chegou um dia que ele não queria escrever, eu falei pra ele que eu ia deixar uns temas de geografia pra ele me ajudar na faculdade. Falei que era Era um assim. trabalho da faculdade. É. Verdade. Daí ele escreveu tudo. Tudo, né, Tati? Uhum. Ele fez tudo. Eu falei assim, não, o que ele falou fala pra Vicky que eu ajudei, né? A responder pra ela. Aí ela me deixou umas perguntas mentindo que era o professor de vocês tinha pedido. Mas era a matéria dele que ele tinha que estudar. E outra, a gente estava estudando do lado dele filosofia com a Larissa, que ela é do ensino médio, né? E ele ali só ouvindo. Daqui a pouco, do nada, ele falou todos os nomes dos filósofos que a gente estava estudando e dizendo onde cada um tinha nascido, o que cada um falava, por que um falava de um jeito, o outro falava diferente, por causa da influência do Mussolini, começou a falar sobre nazismo. E, nossa, ele sabia tudo da Europa, sendo que ele nunca tinha copiado uma palavra no colégio e não tinha nem passado por essa matéria. A forma de se expressar dele é diferente da nossa, né? E a gente tem que entender isso, né? Mas teve algum professor que tocou ele nesse sentido, né? Dele gostar tanto de história, geografia, e de português não, e de matemática não, né? Mas a gente tem que tirar do aluno aquilo que ele sabe, que ele vai fazer, principalmente do aluno de inclusão. Não que ele não saiba matemática, mas qual vai ser a importância dele naquele momento saber uma fórmula, por exemplo, de química? Se ele sabe para que serve, se ele sabe... Ele sabia me explicar de outras maneiras a mesma matéria, né? Então, é saber tirar do aluno. Aí eu te digo, é justo fazer isso só para inclusão ou seria mais justo fazer para todos? Acho que para todos, né? Porque daí estimula o aluno a chegar em casa e pesquisar, a fazer experiência, a montar maquete. Por que o aluno de inclusão monta uma maquete e o resto dos alunos não podem? Vamos todo mundo montar maquete, vamos todo mundo construir, né, o trabalho. Sem deixar, sem perder a escrita, né? A escrita é importante, né? É o nosso registro para o futuro. Mas se tu não construir para todos igual, não é inclusão. Acaba excluindo, né? É uma exclusão. Peraí. Saiu? Vamos tirar foto agora da